Enquanto os juros americanos de longo prazo estão ali acima dos 4 ou chegando a perto dos 5%, né, no de 30 anos, a China, você vê exatamente o contrário acontecendo, os juros chegando ali a menos de 2%. O que está acontecendo? Será que a China hoje chegou no momento onde ela está captando recursos mais baratos do que os próprios Estados Unidos? E é sobre isso que eu quero falar no capítulo de hoje. Então você vê inclusive, algumas manchetes ou tweets, etc., criando meio que essa impressão de que não, agora a China ela ganhou dos Estados Unidos no sentido de captar recursos mais baratos, porque você está vendo ali juros subindo em vários lugares, muito se fala sobre crise da dívida, né, crise soberana, só que na China você vê exatamente o movimento contrário. Então, inclusive, a China recentemente, acho que no ano passado, né, em setembro, ela criou bonds que são denominados em dólares, né, inclusive, muito interessante isso, mas foi um valor não muito expressivo, foi algo em torno de 4 bilhões de dólares, mas as taxas de juros eram menores do que você simplesmente comprar os treasuries. Então, muitos se perguntaram, será que agora nós estamos diante de um momento onde a China se trata do novo risk-free, né, do novo juros sem risco? Então vamos entender um pouco e destrinchar isso daqui. Se você olha os juros de 30 anos dos Estados Unidos, eles vêm aqui numa subida nos últimos anos, né, apesar de ter dado uma estabilizada, ele está chegando perto aqui dos 4,85%, né, são o que mais sobe. Isso vem refletindo muito do que acontece ali nos principais países, onde o foco está sendo a dívida de curto prazo. Então está todo mundo deixando a dívida de longo prazo de lado e aquilo acaba criando um efeito de cauda, né? Ele sempre é mais volátil por ser de longo prazo, mas como a gente tem uma tamanha incerteza, as pessoas, as instituições não estão tão afim de criar ali um casamento, né, com esse tipo de título, e principalmente no Japão você vê isso acontecendo nos de 30 anos, etc. Só que agora, quando você olha para os juros de relativamente longo prazo na China, olha, dá uma olhada na queda dramática, né? Então, o de 10 anos da China está aqui praticamente a 1,83%, certo? Só que agora vem a grande questão. O que isso significa de fato? Por que somente na China você está tendo essa queda? Será que é um nível de confiança que você tem, etc? Você tem investidores do mundo inteiro naquilo? E a história é um pouquinho diferente. Mas antes de entrar em detalhes, se você gosta desse tipo de conteúdo sobre mecânica monetária, sobre como funciona de fato os juros, a liquidez do mundo, você pode nos acompanhar aqui mesmo no Substack, de segundas às sextas-feiras, com vídeos gratuitos. E diferente do YouTube, a gente não tem nenhum tipo de propaganda, né, de anúncio, e eu tenho por escrito tudo isso para você receber no seu e-mail, inclusive com todas as imagens e os gráficos para você poder olhar gratuitamente. Agora, se você quiser entender o que eu faço com os meus investimentos, você pode acompanhar o nosso próprio portfólio, né? O portfólio Omnimacro. Aqui nós passamos dos 3,5%, né, agora em 2026, mostrando como que você pode aproveitar os movimentos macroeconômicos de tudo que a gente ensina aqui nesse canal. E os membros podem acompanhar também exatamente o que nós estamos fazendo no nosso próprio portfólio e acompanhar todos os movimentos em tempo real. Então, todos os links aqui na descrição abaixo. Perfeito. Então, uma das coisas mais importantes para a gente poder entender é que a China ela tem um mercado fechado, né? Então, ela vem se transformando cada vez mais num mercado aberto para algumas coisas setoriais, ou seja, o statecraft, né, que é o tema que eu sempre falo nesse podcast, que é desse divórcio entre Estados Unidos e China, etc. Você vê os países voltando, se voltando para dentro, vendo ali o que eles têm de melhor, quais são os setores, etc. Mas a China já faz isso há décadas, então você tem uma coisa muito parecida que está sendo replicada ao redor do mundo, e os Estados Unidos estão copiando bastante dessa ideia. Então você vê ali a saída daquele reciclador global de capitais totalmente desenfreado, né, etc., baseado no mercado financeiro, e se transformando um pouquinho mais, né, pelo menos na parte industrial, numa coisa mais fechada, menos livre comércio, etc., tarifas e tal, e você acaba vendo esse mesmo tipo de fricção começando a acontecer nos Estados Unidos. Mas a China, você já tem ali praticamente 95%
dos títulos chineses são simplesmente detidos por instituições domésticas. Então você não tem hoje como simplesmente, não, vou comprar bonds chineses, etc., vou reciclar, vou usar isso de colateral, eu vou fazer com que crie crédito ao redor do mundo. É totalmente diferente você analisar a dívida chinesa com a dívida americana. Eu sempre trago a analogia da panela de pressão. Então a China, ela é como se fosse literalmente uma panela assim de pressão com uma mini válvula que se chama Hong Kong, para poder se comunicar com o resto do sistema euro-dólar, que são os dólares fora dos Estados Unidos, o que permite fazer toda a balança comercial, ter acesso ali, ter controle sobre a taxa de câmbio, né? Você vê que o yuan, né, o renminbi chinês, ele tem ali, ele é muito próximo, ele tem uma certa banda, né? O Brasil, inclusive, tem uma certa similaridade com isso, porque também tem parcialmente o controle de capitais, mas a China, ela tem muito mais controle sobre isso. Então, o que acontece? É sempre importante a gente entender que quando você tem um movimento de juros para baixo em qualquer título da dívida pública, ele é inversamente proporcional ao seu preço. Então, quanto mais você tem uma pressão de compra, mais você tem a queda dos juros e o preço desse bond sobe. Então, quando você tem aqui juros que são muito baixos, isso, obviamente, significa que o governo precisa pagar menos juros para os detentores, eles se sujeitam mais a isso. Mas o outro lado da equação é por que você vai comprar, por que alguém em sã consciência vai comprar esse tipo de título se ele pode simplesmente ir para um outro lugar, ou mesmo o Brasil, né, que paga muito mais. Então, tudo isso tem a ver com percepção de risco, mas também tem a ver com o que eu tenho de disponibilidade para comprar, porque você tem um grande controle em relação ao que você pode fazer ou não como instituição chinesa, deixando pouca opção a não ser comprar os bonds da própria dívida, e isso acaba afunilando uma grande quantidade de capital para esse tipo de ativo. Inclusive, no próprio Substack, que você pode dar uma olhada, eu fiz um capítulo para membros na Universidade de Omni Macro, que eu recomendo fortemente você dar uma olhada, né? Foi um capítulo aqui mais detalhado sobre o assunto, esse daqui, né, que está aqui em cima, que é a grande corrida do ouro e da China. Então você vê a China literalmente tentando ir para outros lugares, porque os seus maiores mercados acabaram travando no sentido de ter ali como se fosse uma reserva de valor, né? Eu falei do mercado imobiliário, você teve uns seríssimos problemas que aconteceram, Evergrande, tudo isso, e aí agora você está vendo a China tentando, os cidadãos, né, tentando encontrar outras formas de poder proteger o seu capital, e eles têm uma limitação muito grande de sair com esse capital da China, né? Então você acaba tendo que escolher, não, se eu não posso mais fazer o real estate, o mercado imobiliário, muitos estão indo para o mercado de ações, por exemplo, que está se começando a parecer mais com os Estados Unidos, percebe? Então você tem o divórcio entre os países, mas um se parece mais com o outro. Mas o que realmente chama bastante a atenção é o nosso amigo ouro, né? Então, quando você vê ali um movimento que iniciou pelos bancos centrais, principalmente ali da China, etc. E a China também minera bastante o seu próprio ouro e vem aumentando a quantidade de estoque. Você percebe a população fazendo a mesma coisa. Peraí, tem alguma corrida acontecendo, eu preciso ir comprando ali talvez aquelas mini pepitas, né, aquelas bolinhas de ouro que criou ali uma febre entre a geração Z, etc., e que agora vem se espalhando também. Então, o ouro acaba afunilando junto com os bonds chineses para esse tipo de acúmulo de capital ao redor do mundo, né? Então a gente explicou bem em detalhes ali para os membros. Então, quando você olha uma notícia como essa, às vezes você fala assim, olha, mas você não está entendendo. Aqui você falou dos bonds chineses, eles estão denominados em renminbi. Mas o que acontece agora quando a China emite na mesma moeda que os americanos, ou seja, eles também emitiram ali 4 bilhões em bonds denominados em dólares, o que é quase como se fosse um teste, né, para ver se isso pega ou não, mas os juros foram menores que os Estados Unidos. Então, por que isso acontece? Por que alguém em sã consciência vai comprar isso? Significa que os Estados Unidos agora, que são os emissores dessa moeda, têm um risco soberano maior do que a China, né? A crise americana venda os Estados Unidos. Na verdade, você também percebe a seguinte coisa. Número um, como os principais compradores continuam sendo instituições chinesas
e asiáticas, apesar de que aqui você está aberto para o mundo inteiro, né? Então não é somente chinês. Mas a grande maioria dos compradores, eles são ali chineses, ou de Hong Kong, ou de Singapura, ou alguns países asiáticos. E aí você tem ali talvez uns 20% de compradores europeus, às vezes você quer, que participam parcialmente desse Sell America, né? Venda tudo que esteja relacionado aos Estados Unidos por conta do que está acontecendo nos Estados Unidos. E aí, obviamente, você quase não tem investidores americanos, né, nessa história. Mas muitos esquecem de falar que existe uma grande recompensa tributária, né? Então existe um estímulo tributário para que instituições chinesas possam comprar esses tipos de título também. Então, se você poderia comprar dentro da China, mas eu vou economizar em impostos, eu vou fazer isso fora da China, mas sempre ainda dentro da panela de pressão. Você ainda está diante de um mercado fechado, apesar de ser offshore, com bastante visualização do que acontece ali, bastante vigilância, né, do próprio governo chinês. Então, isso cria ali alguns graus de artificialidade. Então, não é aquela coisa assim, está aberto para todos, mas esse tipo de título específico em dólares talvez comece a aumentar cada vez mais, e você também tem essa participação europeia, principalmente pelo fato de que muitos hedge funds são obrigados a comprarem esse título porque eles começam a fazer parte de alguns tipos de ETFs indexados estrangeiros. Então, se você está diante de um cesto e que você já compra e esse tipo de título começa a entrar nesse cesto, automaticamente, é o famoso investimento passivo, né? Ele começa a entrar também para esse tipo de título. Então, muito interessante, porque o capital ele não flui mais de uma forma livre. Então, a gente precisa começar a esquecer cada vez mais esse livre fluxo, como se tudo fosse simplesmente um gráfico e uma tela, né? Mas na verdade ele conta uma história muito maior. Porque será que agora, na minha jurisdição, onde eu estou agora, eu posso acessar isso? Será que o risco de jurisdição vai começar a aumentar mais? Eu vou ligar cada vez menos para o retorno que ele me traz? Então são temas que a gente vai ver cada vez mais, fazendo com que as coisas sempre fiquem bem mais complicadas do que a gente imagina, né? Mas o objetivo aqui é a gente não cair em narrativas, não estou dizendo que um é melhor do que o outro, etc., mas só para você entender como que muitas vezes a gente acaba fechando ali em explicações para coisas que são sempre muito mais complexas.